Bem, vamos lá para mais uma questão. O texto diz assim: uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de concreto de 5 metros de comprimento. Então, a gente tem uma ponte com os blocos de concreto de 5 metros de comprimento. A uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, a gente já tem alguns dados aqui, né? O comprimento inicial do bloco é 5 metros e ele tem uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ano, entre 10 e 40 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura ambiente da região. O concreto desses blocos tem coeficiente de dilatação linear 10 a menos 5 graus Celsius. Então, o alfa aqui é 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos. Nessas condições, qual a distância em centímetros deve ser resguardada entre os blocos na instalação para que no dia mais quente do verão a separação entre eles seja 1 centímetro? Então, vamos ilustrar aqui por uma figura, né? Temos os blocos aqui, um bloco, vou melhorar isso aqui. Temos um bloco aqui, e temos outro bloco aqui. Eu torto esse, né? Temos dois blocos aqui, esse vai ficar feio mesmo. Os dois blocos têm o mesmo comprimento, que são 5 metros. E ele pergunta, qual é a distância entre esses blocos, Quem é essa distância aqui, que deve se guardar no momento que for instalar os blocos, para que no dia mais quente, pessoal, para que no dia mais quente a separação entre eles seja 1 centímetro. O que é que acontece aqui no dia mais quente? No dia mais quente os blocos vão dilatar, né? Esse bloco aqui, vamos imaginar, ele vai dilatar aqui, mas ele vai dilatar aqui também, a não ser que ele esteja preso nesse final aqui, ele dilata normalmente nas duas dimensões. E do mesmo jeito esse outro bloco aqui, ele vai dilatar nas duas dimensões, aqui e aqui, Aí ele quer saber, quem deve ser essa distância D, para que, mesmo após essa dilatação, nos dias mais quentes, essa distância aqui, que reste, seja de 1 centímetro ainda, após a dilatação, seja de 1 centímetro. Né? Qual é essa distância aqui inicial? Então, a gente pode escrever aqui em cima assim, que a distância ela vai ser 1, que é o que vai ficar, mais uma dilatação desses blocos. Os blocos são idênticos, o que um dilata, o outro também dilata. E o que é que acontece? Eles dilatam para os dois lados, né? Olha, então acontece como se esse pedacinho aqui fosse metade ΔL por 2, metade da dilatação desse bloco, e essa outra parte aqui fosse a outra metade, ΔL por 2. O mesmo acontecendo com esse bloco aqui, já que os blocos são idênticos. Esse pedacinho, metade da dilatação, e esse outro, metade da dilatação. Então, o que é que acontece aqui? Essa distância ela precisa ser metade da dilatação de um, mais metade da dilatação de outro, mais 1 centímetro. Porém, metade mais metade é uma dilatação completa de um bloco, né? Porque eles são idênticos, a dilatação de ambos são a mesma. Então, a gente vai encontrar a dilatação do bloco e, após isso, a gente substitui aqui. Então, vamos lá, mãos à obra, né? A dilatação do bloco, o ΔL, a gente sabe que é o L inicial vezes o alfa vezes o ΔT. Mas percebam, ele está falando aqui que ele quer essa distância em centímetros. Então, é bom a gente já colocar aqui em centímetros, né? O comprimento inicial é 5 metros, né? Para transformar em centímetros, a gente multiplica por 100. E a gente tem que L0 equivale a 500 centímetros. Então, a gente já tem aqui que o ΔL vai ser 500. Vezes o alfa, que é 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura. Aí vem um detalhe que eu vou fazer aqui embaixo. O ΔT, vai ser a temperatura final menos a inicial. Mas ele
fala aqui no problema que é no dia mais quente. Esse fenômeno vai acontecer no dia mais quente. E a temperatura na região varia, ó. Tem uma região, a temperatura na qual varia de 10 a 40. Então, no dia mais quente vai ser 40 a temperatura final. Então, T final é 40. Menos a temperatura inicial, ó, que é a temperatura inicial do bloco, 20 graus Celsius. O que nos diz que a variação de temperatura é 20 graus Celsius, 40 menos 20 e 20. Então, a gente substitui aqui na variação de temperatura. Então, o ΔL vai ser ó, 500 vezes 20, ó, 5 vezes 2, 10, ó, 2 zeros do 500 e 1 zero do 20, vezes o 10 a menos 5. Então, a gente tem que o ΔL vai ser, ó, aqui eu tenho 10.000, então isso equivale a dizer que eu tenho 10 a quarta, vezes 10 a menos 5. Então, o ΔL vai ser, ó, produto de potência de mesma base, a gente repete a base, somos o expoente. 4 mais menos 5 equivale a 4 menos 5, que dá menos 1. E menos 1 ó, é a mesma coisa de 1 sobre 10 a primeira positiva. E ainda podemos escrever que isso aqui vale 0,1 centímetros. Percebam que a gente transformou 500 aqui ó, em centímetros, porque aqui nossa resposta tem que ser em centímetros. Qual é a conclusão? Conclusão, a distância que deve ser resguardada entre os blocos, que é 1 mais ΔL, essa distância vai ser 1 mais 0,1. Logo, essa distância vai ser 1,1 centímetros, né? Está aí feita a questão. O que nos diz que a resposta é a letra B. Ok? Até a próxima.